Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, estamos juntos mais uma vez nesta belíssima manhã de segunda-feira, hoje 7 de outubro. Hoje comemora-se o dia do compositor e também dia dos idosos. Parabenizamos a todos os compositores e a todos os idosos pela passagem do seu dia. Lembramos a todos agora o Salmo do dia. Eu quero deixar para a sua meditação o Salmo 24, onde lemos: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é o Senhor soberano, Criador dos céus e da terra, conforme nós citamos ontem no Salmo primeiro. Salmo 19 também, já citamos. E neste Salmo de hoje você aprende que Deus realmente é o Senhor soberano, que tem todas as coisas debaixo de sua ordem, porque Ele realmente foi o Criador, sustentador, mantenedor de toda a obra da criação. Por isso, nesse Salmo, ele diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Ele é o sustentador de tudo, Ele é o provedor de tudo. Portanto, guarde no seu coração este sábio conselho da palavra de Deus. A partir de hoje nós vamos estar trazendo uma outra mensagem que nós ministramos em nosso templo sobre o arrebatamento da igreja. Há duas palavras que traduzem esse acontecimento. A primeira palavra é harpazo, uma palavra em grego que significa arrebatamento, sequestro, tomado repentinamente. A exemplo de um ladrão, quando vem roubar, a gente nem tem noção de que vamos ser pego de surpresa. Assim é o que traduz essa primeira palavra sobre o arrebatamento, a segunda vinda de Jesus. E há uma outra palavra no grego, parousia, que também fala acerca da vinda de Jesus, mas de modo visível. Isso está muito claro. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, nos diz que quando ele vier, todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esta palavra, parousia, fala da sua segunda vinda. Do modo como Jesus foi assunto aos céus, vieram dois varões galileus, disseram: varões galileus, dois anjos disseram: varões galileus, este mesmo Jesus, do modo como estáis vendo ser assunto aos céus, do mesmo modo ele há de vir. Aí é a parousia. Arrebatamento é não abrir e fechar de olhos. Vamos ser tomados repentinamente. Portanto, esta é a temática que nós vamos ouvir dentro de instantes. Antes, porém, quero lembrar a todos os nossos amigos telespectadores que está se aproximando a nossa 12ª excursão à Terra Santa, segunda quinzena de janeiro de 2020. Você que deseja realizar a viagem dos seus sonhos, ainda resta pouco tempo para você fazer a sua adesão. Já temos 28 pessoas inscritas. Você pode fechar o pacote para 30 pessoas. Se quiser, vá hoje mesmo à agência IT Travel, no edifício complexo Heron Marinho, 9º andar, sala 911. Você obterá todas as informações, se quiser fechar o pacote, também pelo telefone 083 3063 3163. Repetindo, 083 3063 3163. Fiquemos nesse instante com a primeira parte desta mensagem sobre o arrebatamento da igreja. Irmãos, nós vamos, mesmo sentados, ler a palavra de Deus. E eu espero que todos nós abramos a palavra de Deus no livro, na carta do escritor sagrado aos Hebreus.
pedir que a irmã coloque aí na tela, onde está o tema, Hebreus 10, 37. Vamos ler comigo? Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Eu quero ouvir vocês. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. E nós vamos dar um tema a esta mensagem. O tema é 5 advertências sobre o arrebatamento da igreja. Eu devo antes dar uma pequena explicação sobre o que a Bíblia fala a respeito da vinda de Jesus. Eu já preguei aqui em outras ocasiões falando sobre esse tema, e sempre é bom a gente fazer uma ressalva. Existem duas palavras que traduzem vinda de Jesus, ou a volta de Jesus. A primeira palavra é harpazo. É uma palavra grega que significa rapto, sequestro, arrebatamento, ser tomado a pulso, violentamente, abruptamente, repentinamente. Essa palavra harpazo tem esse sentido. E há uma outra palavra que fala também de volta de Jesus, da vinda de Jesus, que é parousia. Essa palavra também significa volta, vinda de Jesus. Só que enquanto a primeira, harpazo, a pronúncia é essa mesma, harpazo, como quem está, né? Som gutural. Ela tem esse sentido de ser tomado rapidamente, abruptamente, repentinamente, arrancado. Isto é, Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Amém, irmãos? Esse acontecimento não há evidências de sinais. Será no abrir e fechar de olhos. Como o relâmpago sai do oriente para o ocidente, rapidamente, repentinamente. Será num piscar de olho, você nem sente quando bate a pestana. A gente bate a pestana, habitualmente a gente nem sente, de tão rápido que é. Então vai ser a vinda de Jesus. Quando ele diz é como um raio que sai do oriente para o ocidente, às vezes você está numa noite assim de inverno, de repente fuzila o céu, você quase nem percebe. Assim será a vinda de Jesus. Harpazo é isso aí, não é evidência de sinais. Enquanto que parousia, que fala de volta de Jesus, vinda de Jesus, há evidência de sinais. Lembra-se lá em Atos capítulo 1, quando Jesus foi assunto aos céus, vieram 2 varões, 2 anjos. Por que 2 anjos? Porque a Bíblia diz que o testemunho de 2 pessoas é verdadeira. E esses 2 anjos vieram e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus, do modo como estáis vendo ser assunto aos céus, quando ele estava sendo elevado em uma nuvem, do mesmo modo que estáis vendo, ele virá, ele voltará. Amém? E aí a segunda vinda, quando ele, também a palavra lá em Atos, aliás é Apocalipse capítulo 1 versículo 7, diz lá que quando ele vier, todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Então aí é parousia. Como ele foi assunto aos céus, todos viram visivelmente ele sendo elevado em uma nuvem. Do mesmo modo, os anjos disseram: ele há de vir. E lá em Apocalipse 1,7 diz que todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, antes de nós tecermos essas 5 advertências, quero dizer que essas 2 palavras-chave, harpazo e parousia, qualquer estudante de teologia, qualquer estudante na área escatológica, não pode deixar de considerar essas 2 palavras. Elas estão na Bíblia. E o que nós vamos falar hoje à noite é sobre essas advertências que estão registradas na palavra de Deus. Eu poderia citar muitas outras advertências.
Há inúmeras advertências, mas nós nos reservamos a escolher apenas 5, porque essas 5 nós julgamos que elas são imprescindíveis para esses dias em que nós estamos vivendo. Porque os acontecimentos que nós estamos vendo, que estamos apalpando, que nós estamos assistindo através da mídia, da televisão, das redes sociais, através da imprensa, obrigado, elas realmente nos mostram que estamos às portas deste acontecimento. Quem crê nisso, diga amém. E quando eu digo que estamos às portas, é porque Jesus, Ele deixou claro, que antes dele voltar, não para arrebatar a igreja, não para arrebatar, seria a parousia. Os sinais que falam da parousia, quando ele virá visivelmente, todo olho verá, de acordo com Apocalipse 1:7, eles estão acontecendo agora mesmo, em todo o mundo. Ninguém pode negar o que nós falamos ou temos comentado sobre esses sinais que falam não do harpazo, mas da parousia. É como se o arrebatamento da igreja já tivesse acontecido, gente. E a igreja ainda não foi arrebatada, a igreja ainda está aqui. Então, eu vou citar um a um. O primeiro deles está lá no Evangelho. E aí você vai abrir a sua Bíblia, mesmo que você esteja em casa, você vai abrir a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, São Mateus, vamos ler, Mateus 24, versículos 32 a 35, essa palavra que Jesus falou, profeticamente falando, escatologicamente falando, está tratando da sua segunda vinda, quando estivesse para acontecer. E aí ele diz aqui no capítulo 24, versículos 32 a 35: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Em verdade, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Preste atenção, quando a Bíblia fala sobre figueira, simbolicamente falando, significa, representa, ou fala de Israel. Quando você lê na Bíblia, figueira, está falando de Israel. E no dia 14 de maio do ano de 1948, Israel estava dispersa em todo o mundo, só havia um remanescentezinho em Israel. Somente um remanescente. Mas depois do dia 14 de maio de 1948, os judeus começaram a voltar à sua pátria, à sua terra. E hoje Israel, inclusive naquele dia, de acordo com a profecia lá do profeta Isaías, e aí eu vou pedir que você acompanhe comigo essa leitura, no livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículos 7 a 9, Isaías profeticamente falando disse o seguinte, o Senhor falou através do profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus, antes que estivesse de parto, deu à luz, antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer, diz o Senhor? Acaso eu não faço nascer? Fecharei
a madre. Eu que faço nascer, fecharei a madre, diz o Senhor Deus. Essa profecia se cumpriu no dia 14 de maio do ano de 1948, quando Israel voltou a ser reconhecida pela ONU como uma nação. Alguém já disse que Israel é o relógio de Deus. E quando você, desde o dia 14 de maio de 1948, viu essa figueira nascer, brotar e voltar a ser Israel como nação, a advertência, meus irmãos, que Jesus fala é essa: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Nós somos uma geração privilegiada. Nós somos um povo privilegiado, porque nós somos esta geração que viu esta coisa acontecer, esse acontecimento ser registrado nos anais da história da humanidade. E a advertência, meus irmãos, é que Israel, hoje, como nação, existe de direito e de fato, embora cercado por inimigos. Ao norte, o Líbano; ao sul, Irã; a Líbia, o Iraque; ao sudeste, o Egito; ao leste, a faixa de Gaza; ao sudoeste, a Síria; e ao noroeste, a Jordânia. Um país cercado de inimigos, ameaçando destruir aquela nação. E até então Israel continua com a sua bandeira desfraldada, em sinal de que esta nação, ela tem realmente um cumprimento profético, porque Jesus reinará lá em Jerusalém. Para isso, nações como os Estados Unidos da América do Norte já transferiu a embaixada lá de Tel Aviv para Jerusalém. O Brasil também está com essa mesma proposta, e outros países também da Europa. Ou seja, Jerusalém será a capital do mundo, onde o Senhor Jesus, quando vier para estabelecer o reino milenar, reinar lá em Jerusalém, e nós reinaremos com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. É uma promessa que já começou a ter o seu cumprimento literalmente. Então a advertência, meus irmãos, é que nós olhemos para Israel e analisemos isto, porque isso já está se cumprindo, praticamente cumprido, como afirmamos. Olhe para Israel e você terá realmente Israel como um sinal de que Jesus está às portas. Por isso o texto de Hebreus 10:37, porque dentro de um pouquinho de tempo, aquele que prometeu que virá. Coloca aí na data show, irmão, esse texto de Hebreus 10:37. Portanto, porque ainda um pouquinho de tempo, é uma tradução que diz um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. E a advertência é que Israel é a maior prova. Israel é a maior prova. A segunda evidência, ou advertência, é que nós estamos vivendo, meus irmãos, nos anais da história da humanidade, a época caracterizada, marcada pela iniquidade. Nunca na história da humanidade se ouviu ou tem se contemplado tanta prática de coisas absurdas, iníquas, que tem sido um sinal muito forte de que nós estamos realmente às portas da volta do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém? A Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E no Evangelho de São Mateus ainda, voltando para Mateus, eu vou citar muito Mateus e Lucas, inclusive, Evangelhos, nós encontramos no capítulo 24, versículos 37 até o verso 39,
o Senhor Jesus dizendo: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Se eu perguntasse a você se isso não está sendo palpável em nossos dias, você dizia: pastor, só se for uma pessoa sem entendimento, só se for uma pessoa sem juízo, porque tudo está aí sendo visto com muita clareza. Não só Mateus, mas inclusive Lucas também, no capítulo 17, Lucas no capítulo 17, versículo 24, ele também falou sobre isso. Capítulo 17, versículos 24. Aliás, desculpe, capítulo 17, versículos 26 em diante. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, evidências que aconteceram nos dias de Ló, evidências que ocorreram nos dias de Noé, nos dias de Sodoma e Gomorra, o homossexualismo, o lesbianismo, a imoralidade, a corrupção, a depravação, a perversão, a imoralidade, a degradação moral que aconteceram naqueles dias, não é diferente hoje em nossos dias. Eu diria mais uma coisa: naqueles dias, esses acontecimentos, geograficamente falando, eram localizados numa região geográfica, Sodoma e Gomorra, nos dias de Ló. Hoje não é numa região apenas, é o mundo todo, é em todos os cantos desse universo, desse mundo. Nós vemos a iniquidade, a perversão, a imoralidade, a depravação. O aumento da iniquidade, portanto, nesses dias, é sem precedentes. E aí nós vemos aqui Jesus falando, tanto em Mateus capítulo 24, verso 37 a 39, Lucas capítulo 17, verso 27 a 33, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Lucas 18, 8 diz: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Porque os homens ficarão céticos, os homens ficarão o comportamento humano será desprovido de qualquer crença em Deus. Eles vão crer em amuletos, em gnômios, eles vão crer em tudo que é de bruxaria, de feitiçaria, menos na palavra de Deus. É possível que muitos daqueles que estejam me vendo ou assistindo agora, eles estejam até debochando, conforme Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 3. Muitos vão dizer: desde que os nossos pais existem, desde os nossos ancestrais, desde a antiguidade, que se fala que Jesus vai voltar, e até agora ele não veio. Aí Pedro diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, e sim que todos cheguem ao arrependimento. Deus está dando uma oportunidade ao homem, como deu a oportunidade através de Noé, que durante 120 anos, dizem os estudiosos, ele proclamou ao homem que ou os homens se arrependessem dos seus pecados, se convertessem dos seus maus caminhos, ou Deus ia destruir o mundo com um dilúvio. Eu costumo dizer, quando eu faço citação de Noé, que Noé pregou arrependimento, como nós pregamos arrependimento. Noé pregou que os homens se convertessem dos seus maus caminhos, como nós também pregamos que os homens se arrependam dos seus maus caminhos. Só que há uma diferença. Noé anunciava a vinda de um dilúvio.
e nós estamos anunciando a vinda de Jesus. Essa é a diferença. Mas continuam ainda debochando, ridicularizando, fazendo gracejo até, debochando do Evangelho. Como diz lá em Pedro: desde que os nossos pais existem, que nós ouvimos falar, e até agora Jesus não voltou. Mas é como Pedro diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, e sim que todos cheguem ao arrependimento. A iniquidade. E aí, irmãos, falando sobre iniquidade, nós encontramos o autor da carta, o apóstolo São Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, falando sobre o iníquo. No capítulo 2, versículos 7 a 12, escutem o que é que Paulo diz aqui. Paulo falando sobre o homem da iniquidade, ou o iníquo. Ele diz assim, capítulo 2, versículos 7 a 12: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. E aí, se você for para a segunda carta de Pedro, de Timóteo, Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, no capítulo 3, segunda carta, ele diz: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, dias trabalhosos, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes entretanto o poder, foge também destes. Amanhã você está convidado a continuar conosco, ouvindo a segunda parte desta mensagem que nós ministramos em nosso templo, sobre este tema muitíssimo importante e atualíssimo. É um assunto escatológico que realmente nos enche o coração de esperança de que Jesus está às portas para vir nos buscar. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus, e até amanhã, se Ele assim nos permitir. Sim, paz a mais doce